Então, hoje nós vamos falar o que você precisa estudar para você conseguir passar em medicina. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, inclusive eu tive essa dúvida quando eu comecei a estudar para passar em medicina. Então, se você está começando a estudar agora para passar em medicina, ou se você já vem há algum tempo estudando para passar em medicina, ou se você está procrastinando, está tendo problemas emocionais com os teus estudos e não está conseguindo ter resultado, eu vou tentar te mostrar um caminho totalmente diferente para você estudar, para você entender, né, essa percepção que eu quero trazer aqui para você sobre o que você tem que estudar para você conseguir passar em medicina. Eu acabei cometendo alguns erros quando eu comecei o meu estudo, inclusive eu vejo que muitas pessoas também cometem esse erro quando começa a estudar, e eu quero que você não cometa esse erro, que você estude da maneira correta, que você otimize o teu tempo de estudo para você não ter que ficar anos estudando até você conseguir passar em medicina. Então fique comigo até o final desse vídeo, até o final dessa aula, que eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo pode te ajudar a aprender como passar em medicina, que é a minha proposta aqui no canal, né? Te ensinar como passar em medicina em 60 dias. Porque eu acredito que você precisa desse tempo para você aprender a aprender. E eu acho que isso é o grande problema do sistema educacional brasileiro, esse é o grande problema das pessoas que querem passar em medicina. Elas não sabem estudar, elas não sabem aprender. Então você precisa respirar fundo e aprender como estudar. Então a gente vai debater sobre alguns tópicos, né, ao longo dessa aula, e eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo pode te ajudar de alguma forma. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal aqui, né? Todo dia tem conteúdo para te ensinar como passar em medicina. Todos os dias eu posto vídeos aqui, então é fundamental que você se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Para nós começar então o nosso conteúdo, né? Eu quero explicar então para vocês essa questão da aprendizagem. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O primeiro pilar para nós iniciar a nossa aula aqui para vocês, tá? Então tudo que eu falar aqui para vocês é um conteúdo baseado na neurociência da aprendizagem. Então a neurociência é uma ciência que estuda o funcionamento do cérebro e dentro da neurociência tem um ramo que se chama neurociência da aprendizagem, que ela estuda os mecanismos cerebrais do processo de aprendizagem. Então, muitos alunos que começam a me acompanhar aqui, eles não entendem quando eu falo 60 dias, né? Vou te ensinar como passar a medicina em 60 dias, que esse é o objetivo aqui do meu canal, dos conteúdos que eu posto tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Insta. Os alunos têm um pouquinho de dificuldade de entender isso. Então, veja bem, para você ser aprovado em medicina, né? Pensa que a tua aprovação em medicina, que a sua vaga na faculdade de medicina, você virar um estudante de medicina é como se fosse uma ilha. Então, a tua aprovação está numa ilha. Para você sair da onde você está hoje, né, e chegar nessa ilha, vamos imaginar que você está no meio do mar e você está nadando e você precisa chegar nessa ilha para você ser aprovado em medicina. Você precisa construir um barco, tá? Para você chegar rapidamente nessa ilha. Imagina que se você ficar nadando, né? Você ficar nadando até você chegar nessa ilha vai passar anos e anos e anos e você vai ficar ali, né? Sem um direcionamento, sem uma técnica, sem um passo a passo. Então, quando eu falo você aprender como passar em medicina, você aprender a aprender, você aprender como estudar, é como se você tivesse construindo um barco que vai te levar até essa ilha, que vai ser a sua aprovação em medicina. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Eu aprendi como passar em medicina em 60 dias e depois, eu rapidamente, em poucos meses de estudo, eu consegui chegar na minha aprovação em medicina. Foi exatamente o que aconteceu com os meus alunos que foram aprovados em medicina na Universidade Federal. E o grande legal, né, dessa metáfora é que não para nessa ilha, vai ter uma nova ilha. E o nome dessa nova ilha que você vai ter que chegar, depois que você chega nessa da aprovação em medicina, se chama CRM. Quando você vira médico, depois dos 6 anos, você precisa fazer o seu cadastro no Conselho de Medicina. E aí você vai ganhar um número, a gente chama de CRM, tá? Então, para você poder praticar medicina. E até você chegar nessa nova ilha, você também vai precisar de muito estudo. Você vai também precisar construir um barco. Só que agora você já sabe como estudar. Então, muitos das pessoas que passam em medicina conseguem chegar na vaga em medicina, elas não sabem como estudar. O cara estudou errado, o cara não sabia como estudar, o cara não sabia como memorizar, e ele até conseguiu passar em medicina porque ele ficou vários anos ali estudando.
E aí, quando ele chega na medicina, ele não sabe estudar. E aí vem uma avalanche de conteúdo. E aí ele começa a estuda para a prova e esquece conteúdo. Estuda para a prova e esquece conteúdo. Aí ele chega no final da faculdade de medicina, no internato, e aí ele fala, pô, eu não tenho base, né? Eu não aprendi os conteúdos. Então eu preciso fazer um cursinho para mim conseguir ser aprovado na prova de residência, como se fosse o segundo vestibular na medicina. Então, se você quer ser um médico especialista, você precisa fazer residência médica. E aí, você tem uma nova prova, um novo vestibular. E aí acontece que a pessoa tem que fazer cursinho. A mesma coisa que aconteceu na escola. O cara ficou anos na escola, né? Mesmo assim, ele não aprendeu os conteúdos, porque ele não sabia estudar, a escola não ensina isso, o cursinho não ensina isso, e nem a medicina vai ensinar isso. Então, essa pessoa, ela saiu da escola sem base, sem saber os conteúdos, sem saber estudar, sem saber memorizar os conteúdos, ela foi lá e pagou um cursinho para ela conseguir passar em medicina. Aí ela, depois de 4, 5 anos, ela consegue passar em medicina. E aí, depois da medicina, ela precisa fazer um novo cursinho para conseguir passar em medicina. Então, veja que isso acaba se reproduzindo. E o que isso tem a ver com o tema da aula de hoje? Tem tudo a ver. Por quê? Quando a gente para pensar, pô, beleza, o que eu tenho que estudar? Quais são as matérias? Quais são os conteúdos que eu tenho que estudar? Então, eu quero que vocês comentem aqui para mim, na visão de vocês, né? Quando vocês começam a estudar, o que vem na cabeça de vocês? Vamos lá. Comenta aqui para mim, né? Quem tá aqui presente na aula, né? Ou quem vai assistir depois gravada, né? Deixa um comentário aí. Quando eu faço essa pergunta para vocês, vamos lá. O que eu preciso estudar para passar em medicina? Vamos lá, ó. A Bárbara comentou ali, o que mais cai, tá? Ó, a Anne falou de notas. Aí que tá, né? Precisa de uma boa nota para passar em medicina. Quando você foca no resultado, na nota, no número de acertos, isso acaba desregulando o teu nível emocional, tá? Interessante o ponto dela. Quando você foca na nota, você acaba desregulando o teu nível emocional. Eu sempre, quando os alunos falam dessa questão de resultado, eu sempre falo da academia. Eu trabalhei 6 anos em academia antes de eu ser aprovado em medicina. Eu trabalhei muito tempo com academia, eu gostava muito de academia, né? E, enfim. E aí, na academia, as pessoas que tinham mais resultado eram aquelas pessoas que focavam no processo. E as pessoas que menos tinham resultado eram aquelas pessoas que subiam todo dia na balança para focar no resultado, no emagrecimento, no peso. Quanto de peso que eu perdi aqui na balança? Então, aquele aluno que tem menos resultado nos estudos é aquele que foca só no objetivo, ele foca só no resultado, ele não foca no processo. Então, nessa metáfora, nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, o que acontece? Aquele aluno, na época eu trabalhava em academia, com performance física, hoje eu trabalho com performance mental. Aquela pessoa que tinha resultado, que conseguia emagrecer de forma saudável, de forma consistente, não é aquele emagrecimento, emagreceu e depois volta, não. Ela tinha consistência, é a pessoa que focava no processo e não no resultado. E a pessoa que menos tinha resultado era a pessoa que focava no resultado, né? Ela não focava no processo. Então, nesse contexto de emagrecimento, o que é o processo? É você buscar bons hábitos, você comer bons alimentos, né? Em vez de você comer pão, você come brócolis. Então, esse tipo de pessoa é a pessoa que vai ter resultados consistentes no longo prazo. Porque imagina comigo que você vai ter que estudar pro resto da sua vida. Então, o meu objetivo aqui no YouTube não é falar de notas, não é falar de acertos, mas é de falar do mais importante, que é a aprendizagem, né? Segundo a neurociência. Por quê? Porque você vai ter que estudar para o resto da sua vida. Então, veja bem, o pessoal comentou aqui redação, comentou matemática, comentou física, né? Focar na redação. Por quê? Porque essas matérias, redação, matemática, são as matérias que mais vão dar nota para você, que mais vão dar resultado para você. Só que esse foco, e eu quero chamar a atenção aqui para vocês, né? Eu quero trazer para uma reflexão, não quero que vocês pensem assim, nossa, ele é mais um coach, mais um guru querendo cagar regra. Não, eu quero que vocês reflitam sobre isso, né? Para que vocês consigam passar em medicina, para que vocês estejam na faculdade de medicina no próximo ano. Então, veja bem, quando você vai buscar saber o que você tem que estudar, primeira coisa que você tem que fazer, na minha visão, tá? E que eu oriento para os meus alunos é conhecer o seu inimigo. Não é física, não é matemática, não é essas matérias. Você tem que conhecer seu inimigo. Então, se
o meu filho, né, quisesse, eu não tenho filho, né, mas lá no futuro, quando eu tiver filho, imagina no futuro, eu lá com meu filho chega para mim, pai, eu quero ser médico, quero ser que nem você. E aí eu vou ter que dar uma orientação para ele do que ele tem que fazer. A primeira coisa que eu falaria para ele conseguir passar na prova, é conhecer a prova, conhecer o inimigo dele. Pô, Léo, mas como assim inimigo? Não entendi essa questão. Inimigo, por quê? Porque tem poucas vagas, não tem vaga para todo mundo, correto? São poucas pessoas que vão conseguir passar em medicina. Não tem como colocar todo mundo na faculdade de medicina. São poucas pessoas que vão conseguir passar. Então a prova, ela é desenhada para induzir o erro no aluno. Então o aluno, ele é induzido a errar. Olha que louco. A prova, ela é construída, ela é desenhada para você errar. Então, quando você estuda os conteúdos, você estuda aquele conteúdo, a estrutura do conteúdo. Só que a prova, né, ela vai criar vários elementos, ela vai criar vários detalhes para te induzir no erro. Olha que bizarro isso, né? Olha que interessante, olha que louco isso. Então, a prova, porque é uma pessoa que escreve a prova, não é um robô que faz a questão, é uma pessoa que foi lá e escreveu a questão, né? Que botou a vírgula, que botou uma palavra, um adjetivo, né? Um verbo, um conectivo que você não sabe o que é, para te induzir o erro, né? E é muito legal, eu vi que o pessoal comentou bastante de redação, é muito legal você ver a estrutura textual do texto da questão, tu pegar o ponto, tu pegar a vírgula, tu pegar o mas, então quer dizer que ele está uma conexão adversativa, então ela está negando o que ele falou antes, né? Então quer dizer que ele está dando uma ideia de mais coisas, então tem isso mais isso, né? Então são dois, o conceito, o conteúdo A e o conteúdo B, né? Além disso, não quer dizer que tem mais uma informação na questão. Então, é interessante, né, você fazer esse estudo da estrutura textual, né? Porque imagina que o texto, as palavras, você está transmitindo uma ideia, né? Então, é interessante você analisar esses tópicos, né? Da questão como um todo. Beleza. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu acho que você precisa, né, quando você vai começar a estudar do zero, ou que você já vem estudando, né, que você precisa estudar, é estudar a prova. Eu acho que esse é o primeiro ponto, é você conhecer a prova, né? Você entender a prova, o que a prova cobra de mim, né? Então, veja bem, antes de você assinar uma plataforma online, antes de você comprar um livro de questões, antes de você comprar um cronograma de matemática, de física, de biologia, disso, de redação, antes de você fazer isso, né, eu não recomendaria fazer isso, né? Por exemplo, o método Atleta da Mente, você consegue aplicar ele com uma caneta e com uma folha. Você não precisa de cursinhos online, você não precisa de cronogramas, você não precisa de videoaulas, você não precisa de nada disso. Só com uma folha em branco e uma caneta você já consegue aplicar a metodologia, tá? Então, eu te orientaria a você não colocar o teu dinheiro fora com esse tipo de coisa, né? Eu já coloquei meu dinheiro fora com esse tipo de coisa, meus alunos também colocaram dinheiro fora com esse tipo de coisa e não tiveram resultado, tá? Mas, enfim, voltando aqui para a questão de você conhecer a prova, você conhecer seu inimigo. Lembra que vai ter vários detalhes, ele vai te induzir ao erro, né? Ele não vai querer que você passe em medicina, né? Porque não tem vaga para todo mundo, não tem como ele colocar todo mundo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai imprimir as provas, né? Pô, Léo, o que eu estudo? Pega a prova, né? Então, primeiro passo, eu pudesse dar um conselho para o meu filho, né? Um conselho para um amigo meu que quer passar em medicina, a primeira coisa que eu falaria para ele, cara, vai lá e imprime as provas, vai fazer Enem, imprime as provas do Enem, vai fazer o vestibular da tua cidade, vai fazer o vestibular do teu estado, imprime a prova, né? Imprime a prova e começa a entender, começa a ler a prova, começa a fazer essas provas. Pô, Léo, mas eu estou começando do zero, não sei nada do conteúdo, não tem problema, né? Você vai pegar essa prova, você vai ler essa prova. Se você errar todas as questões da prova, pô, Léo, eu não sei fazer nada. Não tem problema nenhum, meu querido. Não tem problema nenhum. O grande impasse, né? A grande mazela é que o cara sai da escola com medo de errar, né? Isso acontece muito na medicina.
Até esses dias eu estava refletindo sobre isso, né? O quanto a gente tem medo de errar, né? É, quando eu estou, às vezes, no ambulatório, na faculdade de medicina, e às vezes o professor faz uma pergunta, ou você quer falar alguma coisa, e você tem medo, pô, será que está certo, será que está errado, o que os meus colegas vão pensar de mim? Então a gente sai da escola com essa crença limitante do erro, né? E um exemplo bem interessante dessa questão do erro é, por exemplo, o inglês, né? A minha pronúncia do inglês, ela é bem errada, assim, pareço uma... enfim, por causa do sotaque, do interior e tal, o meu inglês, ele é um inglês bem limitado, assim, a minha pronúncia, ela é bem ruim. Mas eu consigo conversar com um americano durante 1 hora, 2 horas, eu consigo conversar, consigo trocar ideia com ele, consigo me comunicar com ele bem tranquilo, né? Tanto que eu faço aula o meu estudo de inglês é falando. Eu estudo inglês falando com o americano, tá? Enfim, eu tenho alguns estudantes de medicina que eu conheço dos Estados Unidos, da Europa, então eu treino falando, né? O meu estudo do inglês é falando. E se eu fizesse, por exemplo, aula com o professor, se eu fizesse aula, né, no Brasil, eu não ia conseguir falar, porque cada coisa que eu falasse errado, que eu conjugasse o verbo errado, o meu professor ia me criticar, né? Ele ia, pô, tá errado isso aqui, Léo. Esse verbo isso, esse verbo aquilo, entendeu? Ele ia estar toda hora me criticando, eu não consegui falar, né? Porque o brasileiro tem muito essa questão, até, por exemplo, no português, eu lembro muito isso, né? Dos professores, né? Tu cometeu qualquer erro na escola e o teu professor já te critica, né? Eu lembro, por exemplo, de redação, tipo, quando eu comecei a fazer redação, qualquer detalhe, qualquer coisinha, ele me criticava. Ele, pô, tá errado isso daqui, né? Tem que fazer assim, tem que escrever isso e tal. E acaba meio que tu vai criando um bloqueio, né? Tu vai criando um medo, vai criando uma neuroassociação negativa com o erro. Porque tem que ser perfeito, o teu português tem que ser perfeito, não pode errar nada. É, tipo assim, umas coisas muito bizarras. E quando a gente analisa o processo mental de aprendizagem, tu pega, por exemplo, uma criança. Por que a criança aprende muito rápido? Porque não é exigido da criança o erro. Quando a criança fala errado, os pais motivam ela. Pô, né? Motivam para ela falar mais e mais e mais, porque eles sabem que com o tempo ela vai falar corretamente. Então, no inglês, eu sei que com o tempo, quanto mais eu treinar, quanto mais eu falar, eu vou falar corretamente. Eu vou conjugar o verbo da forma correta. Só que no início a gente começa, eu estou pegando aqui como um exemplo, né, para a gente debater sobre esse tópico, né, o que eu tenho que estudar para passar em medicina. Tu pega, por exemplo, o inglês. Como é que tu começa a estudar inglês? Alguém de vocês já fez algum curso de inglês? Hein, pessoal? Comenta aqui para mim. Ó, verbo to be. Ou seja, já começa com a gramática. Olha que louco isso, para tu ver como que o Brasil está atrasado. O cara começa estudando gramática. Como é que uma criança americana aprende a falar? Falando. O americano, quando ele nasce lá, a criança começa a falar, ela começa o quê? Falando. Começa com a palavra, né? Dad, mother, né? Começa falando pai, mãe, brother, irmão, sister, irmã. Começa falando. Vocabulário, começa a adquirir vocabulário. E tu vê como é que tu começa no inglês? Tu começa a estudar gramática. Aí tu fica, meu Deus, cara, nunca vou aprender essa porcaria. Aí tu fica ali. Aí tu fica 1 ano aprendendo gramática. 2 anos, 3 anos, 6 anos, tu faz o inglês, tu faz aqueles cursos de inglês, enche o bolso do dono do curso de inglês e sai sem falar porra nenhuma. Desculpa o palavrão. Mas é verdade. E acontece a mesma coisa para quem quer começar a estudar e passar em medicina. A mesma coisa. O cara já começa direto com a matemática, com a questão difícil, já começa com todo o conteúdo, uma avalanche de conteúdo, uma sobrecarga cognitiva do córtex pré-frontal do cara. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3, passa 4, passa 5, ele fica enchendo o bolso do dono do cursinho e não consegue passar, não consegue aprender os conteúdos. O conteúdo, né? Que, que seria o quê?
Seria o que isso, pessoal? Seria o quê? Você limitar o aluno, você atrofiar o crescimento do aluno, né? Então, veja bem, vamos lá, pessoal, anota, é muito importante o que eu estou falando. Então, assim, quando você vai para provas, né? Quando você começa, o que tem que estudar? Começa a ver nas provas. Você entende esse conceito do erro, você tira o medo do erro, né? Você, pô, errar faz parte. Como é que uma criança aprende a falar inglês? Errando. Fala e erra, os pais motivam e aí ela vai desenvolvendo o vocabulário, vai desenvolvendo a fala dela. Como é que você aprende a caminhar? Caindo e levantando, caindo e levantando. Teus pais te criticam? Não, eles te motivam. Pergunta pro teu pai, pergunta pra tua mãe, como que você aprendeu a falar? Como é que você aprendeu a caminhar? São processos que tu adquiriu um conhecimento, você memorizou esse conhecimento e você replica ele, né? A aprendizagem motora, ela é muito semelhante à aprendizagem cognitiva. Quando eu estava na educação física, eu fiz um trabalho científico sobre isso, sobre a aprendizagem motora, né? Ó, o Washington PS falou: Léo, entrei no cursinho e aconteceu isso. Fiquei bem frustrado, porque os professores mais me assustavam do que me ensinavam. Olha que bizarro isso, pessoal. Né? Você está num ambiente que, teoricamente, teria que ser um ambiente para fomentar o conhecimento, para estimular o aluno. Né? Aí você fica lá o dia inteiro escutando o professor falar, né, copiando o que ele fala, depois faz um resumo, depois lê a apostila, faz 10 questões e no outro dia já não lembra mais. Uma semana depois já não lembra mais. E aí as pessoas acham que isso é normal, é natural isso. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Raciocina junto comigo. Então, o primeiro passo, né, o que você vai estudar? Não é física, não é redação, não é matemática. Esquece isso por enquanto. Primeiro passo é você o quê? Imprime as provas. Começa a ler as questões, começa a tentar fazer as questões. Começa a conhecer o seu inimigo. Pô, o que, que ele. Em biologia, o que, que ele. Quais são as questões que vêm em biologia? Entendeu? Beleza, matemática. O que, que aparece em matemática? Imagina, ó. Vamos lá, vamos voltar no exemplo do inglês. Imagina a criança, ela tá aprendendo a falar inglês e aparece lá o cara, ó, no o simple past, né? Passado simples. Começa a ensinar o passado, futuro, presente, gramática, conjuga o verbo, conjuga esse, aí tem o pronome, tem isso, tem aquilo. O cara vai ficar traumatizado. E é isso que acontece no estudo tradicional. Léo, o que é o estudo tradicional? É aquele estudo que você vai lá, o teu professor fala, ele é o que mais está aprendendo ali, porque ele está falando, né? Segundo a neurociência, ele é o que mais está aprendendo. Se você faz cursinho, se você assina alguma plataforma online, a pessoa que mais está aprendendo é o que está falando. Aqui, nesse momento, eu sou o que mais. O meu cérebro é o que mais está sendo estimulado aqui. Nós temos aqui 100 pessoas assistindo a aula. O que mais está. O cérebro que está mais sendo estimulado, o que mais está fazendo sinapse é eu, porque eu estou te explicando o conteúdo. Se eu tivesse lendo esse conteúdo, eu não estaria estimulando tanto o meu cérebro. Olha que interessante isso, né? Óbvio que aqui é uma escala muito menor, né? Por quê? Porque você está nós estamos discutindo sobre um assunto, né? Então você está sendo participativo, você está comentando aqui, né? Você está raciocinando junto comigo, não é eu falando aqui. Não, nós estamos construindo um conhecimento aqui, eu e você juntos, né? Então assim, é, imagina, né? Imagina você com a física, com a matemática, com o conteúdo, são ciências mais complexas, né? E até a própria medicina. Você aprende muito mais praticando do que vendo aula na medicina. Muito mais. Tanto que quando tu pega, por exemplo, as escolas de medicina americanas, na Europa, eles usam metodologias ativas de aprendizagem, não é passivo. Você não recebe a informação, tu é a metodologia ativa, você cria o conhecimento, você questiona o professor, você pergunta para o professor, né? Então, assim, infelizmente o Brasil está muito atrasado, né? Enfim, mas esse é um assunto para um outro tópico, tá? Então, assim, você precisa refletir sobre isso, né? Para mudar esse tópico, tá? Então vamos lá, beleza? Imprimiu a prova, né? Viu ali, pô, biologia, né? Quais são os conteúdos que mais aparecem? Física, o que ele cobra, matemática, sem compromisso, não precisa saber fazer essas questões, né? Mas você vai ver.
Deu um cisco aqui no meu olho, pessoal. Acho que sério. Então vamos lá. Aí você começa a analisar, pô, biologia, né? Matemática, entendeu? Em vez de tu cair lá, né? Querer estudar tudo a matemática, querer montar um cronograma, semana 1, semana 2, puta que pariu, entendeu? Cara, calma, respira, relaxa. Vê o que, que a prova cobra, o que, que mais aparece naquele conteúdo. Relaxa, respira. Daqui a pouco tu sai estudando tudo. Será que precisa estudar tudo? Na medicina, e esse é um conhecimento, pessoal, que eu estou falando aqui para vocês, tu vai usar esse conhecimento na medicina também, entendeu? Imagina aqui comigo. Cara, a medicina todo dia tem milhares de artigos científicos. A medicina é uma ciência que mais cresce. Imagina tu entrar com essa mentalidade, não vou estudar tudo. Tu pega a aula e tu tem que filtrar. Porque o professor que deu aquela aula, ele é um médico especialista. Ele tá 20 anos trabalhando naquela especialidade médica. Tu tem que filtrar o que o cara fala. Senão tu enlouquece. A tua saúde mental vai pro espaço. Tu tem que filtrar. A função do professor é falar tudo. Na medicina, no cursinho, acontece esse mesmo cenário. Veja bem, vamos raciocinar aqui junto comigo. O professor tem que passar todo o conteúdo. Porque se chegar uma questão lá rara, uma questão que nunca caiu em 20 anos de vestibular, não caiu aquela questão, ele tem que dizer, ó, esse conteúdo eu te dei na aula X. A mesma coisa na medicina, ó. Eu dei essa aula aqui. Se tu não lembrou, se tu não aprendeu, é problema teu. Eu dei esse conteúdo para ti. Então o professor tem que tirar o dele da reta, ele dá tudo. Ele dá todo o conteúdo. Né? Aí, pô, o que, que vai cair na prova? Pergunta pro professor. O que, que vai o que, que tem que estudar para a prova? Tem que estudar tudo. Ele fala o seguinte: pô, mas olha o tamanho desse conteúdo. Não tem como ele cobrar todo esse conteúdo, ele vai cobrar pedaços dos conteúdos que ele julga mais importante. Para mim, como médico generalista, saber tratar aquele tipo de problema. Eu não vou ser um especialista, eu vou saber manejar aqueles pacientes que aparecem mais. Então, tem que trazer o conhecimento daquilo que aparece mais, daquilo que é mais prevalente, que eu lá no posto de saúde, eu dando um plantão, tenho que saber aquele conteúdo. Agora, o que é do especialista, eu não preciso saber. Então, tu tem que filtrar muito isso, porque ele vai dar uma aula gigantesca, uma aula top, uma aula muito boa. Só que se tu tentar estudar tudo aquilo, porque não é uma especialidade, não é uma doença. Então, várias especialidades médicas, várias doenças, tu tem que estudar para uma prova. E aí, quando tu começa a estudar, se tu tem essa mentalidade, não, tem que estudar tudo. Você começa a se perder. Entendeu? Tu começa a se perder no meio do caminho, e a tua saúde mental vai para o espaço. Porque tu tenta estudar tudo. Pô, eu quero ser um médico decente, né, Léo? Pô, tem que saber tudo. Aí que mora o perigo. Né? Tu tem aquela ansiedade de querer saber estudar tudo e você deixa de saber o básico. Acontece a mesma coisa no vestibular. O teu professor, ele vai te dar todo o conteúdo. Só que você entra nessa ansiedade de querer saber tudo, de estudar tudo, e esquece de saber o básico. Aí o cara vai lá, faz a prova, erra uma questão fácil e acerta uma questão difícil. Né? Pensando num contexto do Enem, por exemplo, isso vai te prejudicar, né? Então, veja bem, eu não falei do que tu tem que estudar em matemática, eu não falei do que tem que estudar em redação, eu nem sou especialista nisso, eu sou especialista em neurociência. Eu sou especialista em aprendizagem. Entendeu? A técnica, a estratégia, eu nem sei o que cai em biologia. Mas vocês entendem que antes de você entrar nessa seara do que eu vou ter que estudar em biologia, será que é genética? Será que é ecologia? O que mais cai? O que mais é prevalente? Antes de você entrar nesse campo, você tem que pensar, pô, dentro desse conteúdo, dentro da biologia, o que mais aparece? Tu vai pegar a prova vai falar isso para você, entendeu? Você tem que sujar a mão de terra. Você pode no YouTube, você pode comprar um cronograma, você pode. Só que veja bem, tá? Segundo a neurociência, tem um estudo feito nos Estados Unidos, tá? Em 2017, um estudo feito
Que eles pegaram um grupo de estudantes que praticava e um grupo de estudantes que só fazia uma observação. Ele não chegou a praticar, ele só observava aquela tarefa cognitiva. E aí depois eles compararam os dois grupos, fizeram um teste cognitivo para ver se eles aprenderam essa tarefa e compararam o desempenho desses dois grupos. O grupo que praticou, que sujou a mão de terra, aprendeu mais. E o grupo que só observou aprendeu menos. Então imagina você pegar uma prova e você vai sujar a mão de terra, você vai ver, ó, biologia, dentro da parte de ecologia, relações interpessoais, ele cobra um conteúdo dessa forma. Você está sujando a mão de terra, você está sendo ativo, você está buscando conteúdo. Não é alguém que está falando esse conteúdo para você, entende? Acontece muito isso na medicina. Às vezes o professor ele dá uma explicação maravilhosa. Tu pergunta, tem uma dúvida, ele explica muito bem isso, aquilo e tal. Aí tu, nossa, que legal essa explicação. Pô, beleza, deixa eu anotar aqui o que ele falou. Tu não consegue. Porque tu só recebeu a informação. E se você é que nem eu sou meio muita dificuldade para aprendizagem, né? Então, se você é que nem eu, assim, que sofre para aprender, tu não é um gênio. Porque tem um cara gênio. Tem um cara gênio aqui que esse vídeo não é para ele. Então, se você é um gênio, o cara que leu ali, 2 toques, tu já aprendeu tudo, esse vídeo, esse canal não é para você. Agora, se você vem de baixo, não recebeu herança da família, não nasceu em berço de ouro, você quer ascender na vida, você é um atleta. Não o gênio, aquele gênio lá, porque para ele é fácil. Não, para você tudo é sofrido, você tem que lutar, você tem que batalhar. Você tem que ter esse feeling. Porque senão você começa a se sentir burro. Pô, Léo, mas eu estudo aqui, cara, eu vejo a videoaula, eu copio o que o professor fala e não aprendo. Eu sou burro. Não, é que você está dando o estímulo errado para o teu cérebro. Entendeu? Porque, por exemplo, como é que eu chego para a minha professora de história, que em 2011, na verdade, desculpa, em 2011 é minha professora de história, tá? O nome dela é Joyce. Joyce, nem sei se ela dá aula ainda, se já está aposentada, não importa. Como é que eu chego para ela e falo para ela que o aluno que ela reprovou em história, eu fui o único, a turma tinha 60 na turma, 60 colegas eu tinha. Eu fui o único que reprovou em história. A matéria mais fácil, isso foi no segundo ano, no terceiro eu reprovei em matemática, mas daí tinha eu e mais 20. Aí é mais, pô, reprovou em matemática, né? Todo mundo reprovou em matemática. Mas história, aí aí a humilhação é mais embaixo. O único da turma. Como é que eu chego para ela e falo que eu passei em medicina com ProUni 100% primeira chamada e daqui a alguns anos eu vou ser o primeiro médico da minha família? Competindo com o Brasil inteiro. Como é que eu explico isso para ela? Pô, como assim? Tu era burro, tu foi reprovado, não sabia os conteúdos e tu passou em medicina, um dos vestibulares mais concorridos. Como é que explica isso para ela? E aí, se acontecesse esse cenário, um cenário hipotético que nós estamos falando aqui, né? Se acontecesse, o que eu responderia para ela? Ó, professora, o método, a escola não funciona aqui, não funciona na Europa, não funciona nos Estados Unidos. Esse modelo de tu ficar falando o dia inteiro e eu ficar copiando aqui não funciona. Não funciona. Então é um método, não é culpa minha. Desculpa, mas a culpa é do método que tu tá aplicando aqui. O método de estudo que é o culpado, não sou eu o culpado. Eu falaria isso para ela. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Ó, a Vivi falou ali, estudei o ano inteiro errado, estou tentando mudar agora. É isso aí, né? Ó, a Jéssica falou, eu purinha, dizendo que acontece isso com ela também, né? Então, pessoal, né? Você precisa então conhecer a prova. Você tem que pegar, imprimir a prova e descobrir o que a banca cobra.
E não só como que ela cobra, tá? Mas também descobrir dentro daquele conteúdo qual que é o pedaço que ela cobra, né? Porque às vezes a questão ela vai trabalhar algum elemento do conteúdo. Então, por exemplo, eu falei de ecologia. A ecologia tem várias partes que ela pode cobrar. Então, a ecologia cai bastante? Cai. Mas qual que é a parte da ecologia que cai? Né? Fisiologia, o conteúdo que cai bastante. Mas isso, quem que vai responder isso para você? A prova. Não é o Google, não é o cronograma pronto, não é o cursinho, é a prova. Você tem que ir lá e praticar. Lembra do estudo americano que eu acabei de citar para você? Quem pratica aprende mais, entendeu? Então veja bem, então o que que você precisa estudar para passar em medicina o mais rápido possível? Você precisa conhecer a prova, conhecer os conteúdos e como que eles são cobrados. Porque imagina que você vai querer estudar tudo. Vai querer estudar tudo o conteúdo, não vai dar tempo. Vai só sobrecarregar teu cérebro e vai destruir com a tua saúde mental. Então, em vez de você querer estudar tudo, comprar o cronograma, semana 1, semana 2, semana 30, vai chegar na semana 4, tu já vai estar tudo atrasado, matéria atrasada, depressivo, deprimido, ansioso, querendo desistir, achando que medicina é um sonho fake. Em vez de você fazer esse caminho, cara, calma, respira, pega a prova, vamos ver aqui. O que que eles cobram? Como que eles cobram? Léo, estou começando do zero. Justamente porque você está começando do zero, você tem que fazer isso. Léo, já estou há 2 anos tentando. Justamente porque tu está há 2 anos tentando que tu tem que fazer isso. Porque se você soubesse, você já estaria na medicina. Se você já soubesse aprender, já soubesse memorizar os conteúdos, você já estaria na medicina, não estaria aqui me assistindo, estaria vendo um vídeo no YouTube de alguma doença. Infarto, cefaleias, gastrite, como é que trata um paciente com gastrite por H. pylori, esquema terapêutico. Estaria estudando medicina, não estaria aqui me vendo falar sobre como estudar, como passar em medicina. Então, veja bem, você que está começando do zero, é isso que você tem que fazer. Aí a prova, ela vai dizer para você o que você tem que estudar. Ó, as questões, elas seguem um padrão. A banca, ela é feita por seres humanos, não um robô que faz as questões, é um ser humano. Ele pensou, ó, vou botar essa vírgula aqui para confundir o Alex. Vou botar esse ponto aqui, vou botar esse conectivo para confundir a Bárbara. Entendeu? Para confundir a Larissa. Eles pensam, o cara sentou ali, sentou ele, um grupo de matemáticos ali que escrevem a prova, eles pensaram, pô, como é que nós vamos fazer eles não passarem em medicina? Pô, não tem vaga para todo mundo, são poucas vagas na federal, a não ser que tu quer pagar. Aí se tu tem 10 mil para pagar a faculdade de medicina, aí tudo bem, né? Aí talvez esse perfil, esse YouTube aqui não é para você, né? Talvez você esteja no lugar errado, entendeu? Agora, se você quer passar em medicina, fazer medicina de graça, sem ter que pagar, aí você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Você vai ter que ralar um pouquinho mais, porque daí o buraco é mais embaixo, é mais competitivo. Né? Quem não quer fazer medicina, uma carreira que vai te dar um bom retorno financeiro, que vai te dar uma boa gratificação pessoal. Quantas faculdades tem por aí que o cara fica 5 anos estudando lá para virar Uber depois? Tu acha que o cara não pensa isso na hora de decidir que ele quer fazer medicina? Óbvio que a questão financeira vai estar no meio. E não tem nada errado desde que o cara seja um bom médico, desde que a pessoa ajude as pessoas, não tem nada errado nisso. Ele querer ter um bom retorno financeiro. A pessoa ir lá e pagar pelo teu serviço é o melhor, é o elogio mais sincero que tem. Porque falar, o cara pode falar, né? Qualquer um fala. Agora o cara ir lá e pagar pelo teu serviço, é o elogio mais sincero que tem é isso. Então não tem nada errado você querer ter um bom retorno financeiro. Então, assim, pensa comigo, quantas faculdades não tem por aí que o cara estuda 5 anos e depois o cara tem que virar Uber, entendeu? Tem que dirigir o Uber porque o salário que oferecem para ele inicial não paga nem a mensalidade que ele pagou da faculdade. Na medicina não acontece isso, na medicina é bem diferente, entendeu? Então tem um campo de atuação, tem um mercado de trabalho gigantesco que por mais que saiu várias faculdades, tem um campo, tem um mercado de trabalho gigantesco para você atuar daqui a alguns anos.
Faz sentido para vocês, pessoal? Beleza, ó, o Alex falou que sim, sim, só aprendendo errando mesmo. Perfeito, Bruno, isso aí. Você aprende como? Errando. Como é que tu aprendeu a andar? Como é que tu aprendeu a falar? Errando, né? Errando, tá? Então, por exemplo, se tu pegar um vídeo meu, pega um vídeo meu antigo, né? Então, a forma com que eu explico a minha didática nas aulas, ela evoluiu muito, né? Tu pega um vídeo antiguíssimo meu, eu falava tudo travado, né? Eu tinha dificuldade de me expressar, de colocar as minhas ideias para fora. E quanto mais vídeo eu fiz, quanto mais aulas eu fiz, quanto mais eu me dediquei, mais eu melhorei a minha capacidade de explicar, de falar, de colocar, de compartilhar as minhas ideias naquilo que eu acredito, entendeu? Então, assim, beleza. Então, assim, pessoal, tá? O, o grande objetivo dessa aula é trazer essas reflexões para vocês, tá? Então, assim, reflita sobre isso. Se você está seguindo um cronograma, se você está seguindo um cursinho online, reflita sobre isso, tá? Será que tá sendo produtivo? Será que eu estou evoluindo? Ou será que eu estou ficando ansioso? Será que eu estou ficando nervoso? Tá? Reflita qual que é o impacto da tua estratégia de estudo no teu nível emocional, tá? Por quê? É melhor você errar agora do que você errar no dia da prova. É melhor eu errar agora na faculdade de medicina do que eu errar lá no dia quando eu virar médico. É melhor eu falar inglês errado agora do que eu falar quando eu for viajar para fora, quando eu for para os Estados Unidos. Entendeu? Então, aproveita o erro. O erro é positivo, né? Eu sei que a gente foi treinado na escola, né? Esse delírio que os professores têm na escola de querer que o aluno seja perfeito, que o aluno saiba tudo, né? Porque para o professor é muito fácil ele querer que o aluno seja perfeito. O cara fica 20 anos só falando daquela coisa, dando a mesma aula há 20 anos. O cara do cursinho há 20 anos ele dando a mesma aula. Claro que é óbvio para ele. Pô, o cara tá 20 anos dando a mesma aula. Não muda nem a piada que o cara fala. Óbvio que é fácil para ele. Mas e o cara que está começando agora? Né? Porque às vezes tem os professores que ficam falando, para passar em medicina isso e aquilo, fica querendo dizer o que tem que fazer. Tipo assim, o cara não passou em medicina. Ele foi lá e passou em medicina? Ele sofreu, ele lutou, ele batalhou para passar em medicina? Não. Então, como é que ele vai querer dizer o que o aluno tem que fazer? Eu lembro quando eu estava estudando, o cara falou: não, tem que estudar 10 horas por dia. Medicina tem que fazer isso, medicina aquilo. Tá, mas tu já passou em medicina? O cara, 20 anos dando a mesma aula, né? Como que você vai receber conselhos de quem nunca chegou onde você quer chegar? É a mesma coisa, tu pedir dicas, né? Tu pedir conselho de finanças. Pô, quero guardar mais dinheiro, quero usar melhor meu dinheiro, quero ter inteligência financeira. Aí tu pega lá do cara endividado, entendeu? Como é que você vai pegar conselhos de quem nunca chegou lá? Então, você precisa refletir sobre isso. Você tem que ter esse cuidado e valorizar o erro. O erro é positivo. Erra, seja apaixonado pelo erro. Tem um livro que eu quero indicar aqui para você, chama The Art of Learning, a arte da aprendizagem. Não, acho que não tem tradução para português, tem na Amazon. É um livro muito bom, tá? Ele é um livro de um cara que jogava xadrez, né? Ele era o top do top, um jogador mundial, campeão mundial de xadrez, e depois ele foi campeão em artes marciais. Olha que louco, o cara tinha uma performance mental e depois ele usou a mesma estratégia de estudo, de aprendizagem, que ele usou no xadrez para aprender artes marciais, que é uma performance física. Olha que louco isso. E como eu estudo a neurociência, eu sei por que isso acontece, né? Porque é muito semelhante a tua aprendizagem motora com a tua aprendizagem cognitiva, né? Elas têm mecanismos cerebrais semelhantes. Então, nesse livro ele fala muito do erro, né? O que fez ele ser um campeão mundial no xadrez e o que fez ele ser um campeão nas artes marciais foi o erro, né? Tem um capítulo só falando do erro, investir em erros. Então fica aí a reflexão para vocês, né? Investir em erros. Então antes de você, o que eu tenho que estudar em matemática, o que eu tenho que estudar em física, faz provas, pega as provas, lê as provas, vê, ó, em física eu tenho que saber isso. E se eu errar tudo, Léo, eu tô começando do zero. É justamente porque tu tá começando do zero que tu tem que errar.
Léo, e se eu não saber a fórmula? Justamente porque você não sabe a fórmula que você tem que fazer questões. Aí tu faz as questões, tu vê o que tu precisa saber, e aí depois você vai buscar compreender a fórmula, entendeu? Que nem a criança. Primeiro, lembra do exemplo do americano? O cara nasceu nos Estados Unidos, vai começar a falar inglês. Como é que ele começa falando inglês? Ele começa falando. Aí depois, que ele já fala, que ele já tem vocabulário, que ele já sabe o básico, ele começa, pô, e se eu quiser falar no passado, o que eu fiz ontem? Como é que eu conjugo o verbo no passado? Aí a mãe dele lá vai lá e explica. E se eu quiser falar o verbo no futuro, que eu vou fazer, como é que eu faço? Aí ele, entendeu? Então, primeiro ele vai para a prática, ele vai para o campo de batalha, e depois ele vai para a teoria. Depois ele vai buscar aquilo que ele não sabe. Então, primeiro tu pratica, e depois você vai buscar você. Não é o professor, você vai buscar o que você não sabe. De forma direcionada, porque não tem tempo. O cara que nasceu baixa renda, né? Não é que ele é baixa, ele nasceu baixa renda, ele está baixa renda. Mas ele vai crescer, ele vai subir na vida através da medicina. Porque as pessoas, elas acham que o cara nasceu pobre e tem que morrer pobre. Não, você está pobre. Você está baixa renda. Quando você estudar, quando você entrar na medicina, quando você investir, aí você vai crescer na vida, você vai evoluir. E tudo começa aqui, na mentalidade. É muito louco isso. Né? Mentalidade de pobreza e mentalidade de riqueza. Tá? Um outro livro que eu recomendei esses dias lá no meu Insta, né? Sobre Os Segredos da Mente Milionária. Um livro riquíssimo que fala muito sobre essa questão de mentalidade. Tá? Então, veja bem, você precisa direcionar o teu estudo. Tá? Não tem como você estudar tudo. Tá? Que é o outro tópico da aula, tá? Agora a gente vai na segunda etapa da aula, tá? A gente já falou das provas, falou do inimigo, e agora a gente vai para a segunda etapa da aula. Estão comigo? Estão entendendo? Tá fazendo sentido? Estão comigo, pessoal? Estão entendendo? Dá para a gente dar sequência? Sim, beleza, vamos lá. Agora vamos para o segundo tópico da aula, que é o quê? Fazer um estudo direcionado. Anota aí, pega papel e caneta, anota. Direcionado. Infelizmente, 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 não vai dar tempo de você estudar tudo. Não vai dar tempo. Não vai dar. Infelizmente, tá? Até hoje eu nunca conheci alguém que tinha passado em medicina que estudou tudo. É humanamente impossível estudar tudo, tá? E é importante tu ter essa mentalidade. Por quê? Porque isso vai te ajudar na medicina. Se tu chegar na medicina querendo estudar tudo, pô, eu quero ser o melhor, quero ser um ótimo médico, tu vai estudar tudo, tu vai quebrar a cara. Porque é bem pelo contrário. O médico que é bom, que ajuda os pacientes, é aquele que sabe o básico. Por quê? Porque as coisas avançadas ele não vai se meter a tratar, ele vai mandar para o especialista. Então, o bom médico não é o que sabe tudo, é o que sabe o básico para ajudar aqueles pacientes com doenças mais simples e as doenças avançadas, ele é inteligente, ele sabe. Ele tem a humildade de dizer, eu não sei tratar essas doenças, vou mandar para o especialista. Esse é o melhor médico que tem. Né? De acordo com os médicos que eu converso, que trabalham em grandes hospitais, é o que eles falam para mim. Pô, Léo, esse é o melhor médico. É o sabe tratar o básico e o avançado ele manda para o especialista. Eu não sei. Humildade, ele não sabe, ele manda para o especialista. Então, você precisa fazer um estudo direcionado. Se você ir com essa ansiedade, pô, medicina é muito difícil, medicina é isso, medicina nota de corte, nota de acertos, né, que o pessoal foca muito nisso. Eu sempre gosto de bater nessa tecla que isso não é importante. Se a vaga forçou, você vai passar, ponto final. Então foca no processo, nos hábitos, na mentalidade, na técnica, no método. Esquece o resultado, esquece a nota, esquece o acerto. Isso sobe o teu nível emocional, isso te prejudica, deixa você deprimido, deixa você ansioso. Então veja bem, você tem que fazer um estudo direcionado para aqueles conteúdos que têm uma probabilidade, não é que é certo que vai cair, mas que tem uma probabilidade maior de cair.
Se vai cair ou não, nós não sabemos, não tem como eu saber, mas ele tem uma probabilidade maior de cair. Então, quando eu estou estudando uma doença, tem uma doença que é rara, que é específica. O professor falou lá, ó, essa aqui não tem uma prevalência tão alta, é uma doença mais rara e tal, 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 tal. Pum, o meu cérebro já pôs aqui, eu não tenho que saber, eu tenho que saber o básico, entendeu? Então, você tem que usar isso também nos seus estudos. Você tem que saber o básico primeiro, tá? Vamos lá, segunda etapa da aula. Primeiro, você tem que saber o básico. Então, tem que fazer um estudo direcionado para você saber o básico. O básico. Esquece o avançado, esquece o intermediário. O básico. Primeiro, sabe o básico. Depois, com os conhecimentos básicos, você vai para os conteúdos intermediários. E depois, se der tempo, você vai para os conteúdos difíceis. Olha que interessante esse racional. Então, o pessoal comentou matemática, redação, isso e aquilo. Cara, matemática, o que tu vai fazer? Vai focar com o básico. Tem questões de matemática e tem a minha mãe, que é empregada doméstica, que sabe fazer. Tem questões que é impossível tu errar, é um raciocínio lógico. É uma regra de 3 básica, ali não tem como tu errar. Então, em matemática, vai ter questões fáceis, intermediárias e difíceis. E aí o cara vai lá, ele vê a aula do professor, ele vê o cursinho, ele vê isso, vê aquilo, e ele acha que ele tem que saber tudo. Aí aparece a questão difícil, ele fica brigando com a questão. Aí ele fica brigando com a questão. Não foca nas questões difíceis. Só que daí Só que o problema, sabe o que é, pessoal? O problema é que ele não é humilde. Ele, pô, Léo, mas eu comprei o cronograma, eu pedi dinheiro emprestado para assinar esse cronograma, essa plataforma online, e eu tive essa aula. Como que eu vou dizer para mim que eu vi a aula e eu não consegui fazer a questão, Léo? Como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo fazer isso. Claro, porque acontece? Porque ele foi lá, assistiu a aula e o professor deu todo o conteúdo, o básico, o médio e o avançado. Ele deu todo, porque é a função dele, porque se chegar na prova, ó, pô, professor, essa questão aqui é difícil, tu não me deu esse conteúdo. Não, eu te dei esse conteúdo. Se tu não lembrou, se tu não aprendeu, é problema teu. Eu dei, a minha função eu fiz. E aí ele vai lá e dá um conteúdo gigantesco, aí bota um monte de informação na cabeça do aluno, o aluno não esquece, no outro dia ele esquece, ele memoriza o meme que ele viu, a fofoca do famoso, o artista, isso ele memoriza. Isso ele lembra tudo. Fofoca de famoso, meme do WhatsApp, aí ele lembra tudo. Agora o conteúdo ele não esquece. Primeiro, você tem que dominar o básico. Depois você vai para o intermediário. Tem um exemplo que eu sempre dou da academia. Imagina que você começou a academia hoje. E aí vai lá o teu professor da academia e ele manda assim, ó, Alex, Tiago, Clara França, Juliana, vocês têm que levantar 100 quilos. Tá vendo aquela barra ali de 100 quilos? Tu tem que levantar aquela barra. E aí você, o Alex, a Clara, eles olham para mim e falam assim, pô, Léo, mas eu não fiz academia, cara, eu tô começando agora a academia. Como é que você quer que eu levante 100 quilos? Eu tô começando do básico. Como é que eu já vou levantar os 100 quilos? Não tem como, eu tenho que fortalecer o meu músculo, fortalecer a articulação, para depois, lá no futuro, eu conseguir levantar esses 100 quilos, Léo. Vocês vão falar isso para mim. Eu vou falar, não tem que levantar. Se tu não tem força, não importa, tu vai ter que levantar. Isso na academia não acontece. Porque não tem como, é impossível tu levantar os 100 quilos, tá começando agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó, pega aquela barra, não tem peso, vamos fazer um movimento com a barra, aprenda a fazer o movimento. Aprender o movimento, beleza. Amanhã nós vamos botar um pezinho, botar 2 quilos cada lado, beleza. Então vai fazer com 2 quilos para aprender o movimento, para fortalecer a articulação, fortalecer o tendão, fortalecer a musculatura. Semana que vem nós vamos botar 5 quilos. E por aí vai até você chegar nos 100 quilos, entendeu? Algumas pessoas são mais rápidas, algumas pessoas demoram um pouquinho mais. Só que na academia não teria como você levantar os 100 quilos, só que o teu professor do cursinho faz a mesma coisa. Ele vai lá e dá uma aula gigantesca, ó, tá vendo aqueles 100 quilos? Levanta. Que é o conteúdo, em vez de ele focar no conteúdo básico, para você entender, para você compreender, ele já vai, ele dá o básico, o intermediário e o avançado na mesma aula, na mesma semana, no mesmo bloco de conteúdo. Aí daqui
2 meses você já não lembra mais, aí falta 30 dias para a prova, o cara faz uma revisão. Não, agora vai fazer uma revisão para a prova. Bizarro isso, né? Porque na academia não acontece isso, mas no teu estudo acontece isso. Você tenta levantar os 100 quilos, só que você não tem força para fazer uma questão difícil ainda. Começa com o básico. Estão entendendo onde que eu quero chegar, pessoal? Faz sentido para você? Esse conteúdo aqui, pessoal, vale ouro. Se você entender isso aqui, esse conhecimento, não é que nem uma roupa, que vai, essa roupa aqui, ela vai estragar, eu vou usar, ela vou ter que botar fora. O conhecimento, ele, quanto mais você usa ele, mais ele cresce, é que nem um músculo na academia. Quanto mais você levanta peso na academia, mais o teu músculo fica forte. O cérebro é a mesma coisa. Esse conhecimento vai usar ele para sempre, vai usar na medicina, vai usar para sempre na tua vida. E você começa com o básico, entendeu? Então você vai para as provas e aí isso é muito legal porque vai fazer um estudo direcionado, tu vai direcionar o teu conteúdo, tu vai direcionar. E aí você tem que ter esse feeling, ó, tá vendo essa questão aqui é difícil, não precisa fazer agora. Essa questão aqui é intermediária, não precisa fazer agora, vou fazer só as fáceis. Só o básico. Vou direcionar. Beleza. Em média, tá? Em média são 30 dias. 30 dias o cara já pega o básico, tá? Tem questões ali que até a minha mãe, que é doméstica, sabe fazer. É o básico, é conhecimento geral, conhecimento de vida. É só fazer ligar um neurônio com outro neurônio que tu faz as questões. Beleza. São essas que você vai focar. Por quê? Depois que tu tem essa base, que tu fortaleceu, fica mais fácil você ir para as medianas. Tá? E depois, se der tempo, no meu caso, não deu tempo, tá? Mas aí depende de você. Eu estudava 4 horas por dia, tinha que trabalhar até as 9 horas da noite e tal. Para mim não deu tempo. Eu fiz o que eu podia fazer. Tem gente que consegue fazer mais, tem gente que consegue estudar 10 horas por dia, parabéns. Foi o que eu consegui fazer, tá? Então, assim, você estuda, você direciona o conteúdo para aqueles conteúdos mais importantes, tá? Quando você quer estudar tudo, você não estuda nada. Quem quer fazer tudo não faz nada. Né? Começa com o básico, tá? Então, esse seria o segundo tópico da aula, tá? Você fazer um estudo direcionado, beleza? Focar naquilo que é importante, que é o básico. Aprender o básico, vai para o intermediário. O intermediário demora um pouquinho mais de tempo, tá? Aqui vai demorar de 40 a 60 dias. Beleza? Tá? Então, 30 dias eu já pego o básico, beleza? Agora, vou responder umas perguntas aqui, vamos ver se você tem perguntas sobre esse assunto, tá? Perguntas sobre esse assunto, tá? Que é o que você precisa estudar para passar em medicina, tá? Vamos lá. Vou responder perguntas sobre isso. Ó, Raquel, acredito que o psicológico é o que atrapalha. Eu, inclusive, estou na terapia porque já falhei tanto nos estudos que eu me traumatizei, entrei em depressão, né? Então, olha que relato interessante da Raquel. Muito obrigado, Raquel, pelo teu relato. Então, ela usou o método adicional, ela tentou estudar de forma tradicional e desenvolveu depressão. E parabéns por você não ter desistido ainda. 97% já teria desistido, você não desistiu, então meus parabéns para você, tá? A maioria das pessoas teria desistido e você não desistiu, então parabéns para você, você é uma guerreira, né? Só que agora você tem que mudar. Insanidade é tu fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Agora está na hora de você mudar. Cuidar da tua saúde mental, estudar de forma correta, aprender como passar em medicina em 60 dias, né? Lembra lá da metáfora que eu trouxe no início da aula, de você construir o seu barco para você chegar na ilha e essa ilha é a sua aprovação em medicina? Se não, se você ficar nadando, vai ser muito difícil você chegar. Você pode morrer afogado nesse meio caminho. Então é interessante você parar, respirar, construir um barco para você chegar. E muitas vezes os alunos acham, eu vou ficar 60 dias só aprendendo, só com. Não, você vai praticar e a partir dessa prática você vai construir a tua estratégia de estudo personalizada para você, que vai ser consistente. Por quê? Não adianta você querer uma pílula milagrosa, querer uma técnica de estudo que ela não seja sustentável. O que quer dizer sustentável? Que você vai conseguir replicar ela ao longo do tempo. Não adianta você estudar hoje. Não importa se você não estudou hoje. O que importa é no longo prazo, a tua média. Eu falo que eu estudava em média 4 horas por dia. Tinha dias que era 2, tinha dias que era 5, tinha dias que era 7 horas, em média era 4. Tinha dias que eu nem estudava, porque eu trabalhava até as 9 na academia,
ficava lá levantando peso e coisa, e chegava em casa super cansado. Eu ia dormir, acordava no outro dia cansado, não conseguia estudar, e faz parte do jogo. Mas o que importa é na sequência, no longo prazo, né? E você buscar também técnicas de estudo alternativas, né? Fala sobre redação, você usa os modelos prontos. Pô, pessoal, aí é sacanagem, né, pessoal? Pô, aí vocês estão de sacanagem comigo, né? Pô, pessoal, tá, essa doeu no coração. Modelo pronto? Você quer passar em medicina, quer ser médica, quer ajudar as pessoas através do quê? Do teu conhecimento. Tu vai ajudar os teus pacientes com o teu conhecimento. E você quer usar modelo pronto? Pessoal, não existe atalho para o sucesso. Não existe pílula mágica, não existe receita de bolo. O que existe é técnica, é estratégia, é dedicação. Então, assim, se você quer modelo pronto de redação, receita de bolo, o que for, atalho, eu acredito que aqui não é o lugar para você, porque o meu objetivo é ajudar vencedores. É contar histórias de pessoas que passaram em medicina, pessoas que saíram do zero e conseguiram chegar no topo da medicina. Então, veja bem, eu coloquei essa pulseira aqui, né? Que ela tem escrito o seguinte: desistir não é uma opção, tá? E tem aqui o ATM, né? ATM, que, que mostra o que para mim? A minha origem, da onde que eu saí, né? Atleta da mente. O que é um atleta da mente? Eu não sei o que é um atleta da mente. Atleta da mente é uma pessoa que nasceu pobre, ela nasceu pobre, ela nasceu com poucos recursos, mas ela tem um sonho. Que sonho é esse? De ser o primeiro médico da família. E ela quer ascender na vida, ela quer vencer na vida honestamente por meio da medicina. Ela não vai esperar um milagre do governo, ela não vai esperar um milagre do além. Não, ela vai acordar cedo, vai batalhar, vai lutar para chegar no topo, chegar lá em cima. Isso é um atleta mental. É o cara que nasceu, que vem de baixo, ele vai ascender na vida. Só que esse cara, ele vai chegar lá com técnica, com estratégia, com dedicação. Não com atalho, com um modelo pronto, pessoal. Pô, aí tá de sacanagem. Tu tem que aprender a escrever um texto. Como é que você vai evoluir um prontuário médico? Como é que você vai escrever o teu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso? Como é que você vai se comunicar se você não sabe escrever? Pô, aí é sacanagem, né, pessoal? Então, assim, se você quer receita de bolo, fórmula pronta, técnica de chute, pô, pessoal, é tão de sacanagem comigo. Um vencedor, um campeão. Quando que você vai ver um campeão, um vencedor, um atleta vencedor, um atleta olímpico com atalhos, com truquezinho? Não existe isso, é dedicação, é trabalho, é foco. É isso que faz o cara ganhar 30, 40 mil por mês. Por que o médico ganha 30, 40, 50 mil por mês? Porque o cara se dedica, o cara estudou, o cara tem conhecimento, o cara focou tempo da vida dele ali para adquirir aquele conhecimento, para ajudar os pacientes dele. É dedicação. Então, assim, pô, modelo pronto, truque, técnica de chute, isso daqui vocês não vão encontrar aqui, pessoal. Então, assim, pessoal, tem que aprender a escrever um texto. Pô, tu vai ser médico em saber escrever, né, pessoal? Isso é o mínimo, né? Vamos ver mais alguma dúvida aí, pessoal? Ó, vamos ver. Camila aqui. Eu trabalho das 7h30 às 4h. Chego em casa morto de cansado.
Então, assim, Camila, vamos responder a Camila, a pergunta da Camila. Pessoal, perguntem sobre o que estudar, tá? Mas, enfim, vou responder essa pergunta da Camila. Acontece, você precisa de um trabalho flexível, tá? Então, esse teu trabalho, tu fica muito tempo trabalhando, tá? Então, tem que ver essa questão, tá? O que você vai fazer para buscar um trabalho flexível? Tu trabalha muito tempo, tu tem que ter um trabalho meio turno. No meu caso, trabalhava só de noite, tá? Então, veja bem, você precisa de um trabalho mais flexível para você conseguir estudar no mínimo 4 horas líquidas por dia, sem atrapalhar teu sono, sem atrapalhar a tua saúde mental, tá? Então, muitas vezes você vai ter que investir no teu sonho, você vai ter que abandonar teu trabalho, vai ter que, enfim, vai ter que buscar um trabalho mais flexível para você conseguir realizar seu sonho, tá? Tem que ter coragem, tá? Por quê? Porque são 6 anos. 6 anos vai passar para mim, vai passar para você, e aí você escolhe se daqui a 6 anos você quer estar na medicina. No meu caso, eu tive que escolher. Daqui a 6 anos eu quero ficar aqui empacotando sacolas, ou eu quero estar na medicina, quero ser o primeiro médico da minha família. Tive que fazer essa escolha. E aí eu paguei o preço por isso, né? É, tive que ganhar menos lá no meu trabalho, tive que pedir dinheiro emprestado, tive que pedir apoio. Então, foi o preço que eu tive que pagar, tá? Vamos ver, Lina, Léo, melhor focar mais em exatas do que outras matérias agora nessa reta final? Então vamos lá. O que acontece? Você tem que tomar muito cuidado com o teu nível emocional, tá? Você pode focar nas matérias que têm um peso maior? Pode. Tranquilo, é uma estratégia, é uma tática. Tática de prova, tática de guerra. Beleza, pode fazer isso? Pode. Só que você tem que ver como que vai ficar teu nível emocional, tá? A única observação que eu faço é o teu nível emocional. Não adianta você querer estudar só matemática, só exata, só redação e a tua saúde mental ir para o espaço. Você ficar deprimida, depressiva e começar a tomar antidepressivo, que é o que acontece com a maioria. O cara vai lá no YouTube e vê. Para passar em medicina, tem que estudar redação, tem que estudar matemática, que é correto, né? Vai aumentar a tua nota, tá? Vai aumentar a probabilidade. Só que tá focando no resultado. Lembra do cara do exemplo que eu dei de perder peso? Lembra? O que é saudável? Você construir uma dieta, você construir um estilo de vida, um hábito de comer saudável, você ter, né, hábitos saudáveis ali na sua alimentação, ou você ir fazer uma coisa drástica e perder 10 quilos do dia para a noite e destruir com a tua saúde. E depois, como é que tu replica isso? Tem que levar isso em consideração, beleza? Reta final não quer dizer nada. A mesma estratégia que eu tive no início do ano é a mesma estratégia que eu recomendo para a reta final. Prova, estudo direcionado por questões, estratégia de memória. É a mesma estratégia do primeiro dia de preparação e da reta final. É a mesma coisa, não muda nada. É prova, estratégia, ser ativo, metodologias ativas, ver o que você tem que saber daquele conteúdo através da prova, não do Google. A prova tem que dizer para ti o que eu tenho que saber daquele conteúdo. Então é a mesma estratégia. Então, pode fazer vou só estudar matemática, só estudar redação? Pode, né? Na verdade, eu não sou especialista em provas, né? Eu sou especialista em aprendizagem. O grande impasse disso é o quê? É você subir o teu nível emocional, você ficar deprimido, você não conseguir ter um bom rendimento nos estudos, você chegar lá no dia, não ir bem na prova, né? Não conseguir um resultado satisfatório e você depois entrar em depressão. E aí, no próximo ano, que você deveria estudar mais, estudar da forma correta, você não consegue voltar. Porque você está deprimido, você está depressivo, você está ansioso. E aí você não volta a estudar. Então, eu sou muito mais de uma linha de um estudo sustentável. O que é o estudo sustentável? É aquele estudo que você consegue replicar na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, caso você não consiga passar, tem esse impasse, né? O que eu vou fazer por você é te ensinar como passar na medicina em 60 dias. Eu vou te ensinar isso. Você construir o barco para você chegar lá na ilha da aprovação em medicina. Construir o barco, isso demora 60 dias, em média. Tem alguns alunos que é menos, tem alguns alunos que é mais. É isso que eu vou fazer por você. Esse barco, essa construção, essa lapidação do teu mental, da tua estratégia de estudo, do teu controle emocional, dos teus hábitos, vai fazer você chegar rapidamente na medicina. Só que você tem que pensar o seguinte, tem que ser uma rotina de estudo sustentável, que tu replica a próxima semana, que tu replica no próximo mês e no próximo ano, que pode acontecer, né? Pode acontecer de você não passar, tem que trabalhar com essa probabilidade. Então eu penso nisso. Vai focar só numa matéria e o teu emocional, como que ele vai ficar? Se questione sobre isso, tá? Faz sentido para vocês, pessoal, essa reflexão?
Perguntaram ali quantas provas. Eu recomendo para os meus alunos, né? Aquelas pessoas que estão sendo acompanhadas por mim, né? Para os meus alunos, eu recomendo 25 provas e 60 redações. Tá? É o que eu recomendo para eles. Recomendo para você? Não sei, tá? Eu não sei como é que é a tua técnica de estudo, eu não sei como é que você estuda, como é que é o teu controle emocional, como é que são teus hábitos, eu não sei. Então, para os meus alunos que estão sendo acompanhados ali, né? Imagina que você vai subir uma montanha. Deixa eu ver quem que perguntou aqui, como é que é o nome da pessoa. É o Guilherme. Guilherme Pires. Guilherme, imagina que você vai subir uma montanha, tá? Você vai subir uma montanha. Você pode subir essa montanha sozinho, né? Pô, vou escalar aqui e vou tentar chegar no topo. Ou você pode subir essa montanha acompanhado com um guia. Uma pessoa que já chegou lá no topo dessa montanha, ele vai te orientar. Ó, faz isso, Gui, faz isso, faz aquilo. Se você machucar o seu punho, machucar o seu tornozelo, eu vou estar ali te ajudando, te mostrando o que você tem que fazer para chegar lá, né? Só que você não vai estar sozinho, não vai estar só eu e você, vai ter uma comunidade de pessoas que vão estar subindo junto com você. Então, se você tiver dúvida, elas vão estar ali para te motivar, elas vão estar ali para te apoiar, entendeu? Então, para os meus alunos que estão ali, que estão subindo junto comigo essa montanha, eu recomendo para eles 25 provas no mínimo e 60 redações, tá? Aí você vê o que faz sentido para você, né? Se faz sentido fazer provas, se faz sentido, reflitam, né? Eu não quero que vocês só sejam passivos durante essa aula. Eu quero que vocês reflitam o que faz sentido. Beleza, olha tudo que ele falou, né? Fiquei aqui 1 hora e pouco falando com vocês. Do que ele falou, o que faz sentido para mim, né? Tem evidência científica o que ele falou? Fica aí uma dica para vocês. Então, vocês que o que acontece? Vocês que estão no YouTube, vocês vêem muita dica, né? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Então, fica aí uma orientação para vocês. Quando a pessoa vai te passar uma orientação, se questiona qual que é a evidência científica no que o cara está falando. Na medicina é assim. Tu vai passar uma orientação para o teu paciente, tem que ter uma evidência científica para aquele tratamento que tu vai prescrever para o teu paciente. Não pode prescrever um remédio que tu acha que vai funcionar. Tu tem que prescrever um remédio que tem uma evidência, tem um guideline, tem uma pesquisa científica mostrando que aquele remédio é bom. Então, se questione sobre isso, né? Porque às vezes tu pega várias dicas, mas é achismo, é baseado no achismo. Então, você quer ser médico de sucesso, ganhar 30, 40 mil por mês, seu exemplo do sucesso da sua família, e você vai pegar diquinhas no YouTube. Então, se questione sobre isso. Pô, essa orientação que me passaram aqui tem evidência científica? Faz sentido? Tem lógica? Se questione. Tem que usar a cabecinha de você para pensar, para refletir. Aí tu vai ver, pô, tem algum estudo científico que corrobora o que a pessoa falou? Aí vocês vão fazer esse questionamento. E vamos perceber que 99% dos vídeos que tem são vídeos baseados no achismo. Funcionou para uma pessoa. Imagina tu prescrever um remédio lá para algum ente querido da sua família, seu pai, sua tia, sua mãe que tem um problema. Você vai prescrever um remédio para alguém da tua família que funcionou para uma pessoa. Você faria isso? Teria coragem de fazer isso? Comenta aqui para mim. Quem teria coragem de fazer isso? Prescrever para algum membro da tua família que tem algum problema, alguma doença, você vai prescrever um remédio que funcionou só para uma pessoa. Faria isso? Acho que não, né? Você prescreveria um remédio para essa pessoa que funcionou para a maioria, né? Isso é a ciência, tá, pessoal? Isso é ciência. Tá? Então, começam a refletir sobre isso, tá? Reflitam sobre isso. Ficar vendo vários vídeos, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, só vai te prejudicar, não vai fazer você chegar na medicina, tá? Então, o objetivo era isso, tá, pessoal? Passar uma orientação para vocês sobre o que você precisa estudar, né? Então, estuda provas, faz um estudo direcionado, foca nos erros, tá? Que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve, deixa um comentário. Pô, Léo, essa aula eu aprendi tal coisa. Deixa um comentário aqui para mim saber. Compartilha esse conhecimento. Vamos compartilhar esse conhecimento. Vamos mostrar esse conhecimento para mais pessoas que querem vencer na vida, que querem ser alguém na vida, querem chegar na medicina, quer ser o primeiro médico. Compartilhe esse conhecimento com o seu amigo, com a sua amiga, que quer vencer na vida, que quer ser um vencedor, quer ser um campeão. Compartilhe esse conhecimento com ele, tá? Tamo junto, pessoal. Valeu!